neste ano de São José, dos 5 anos da exortação pós-sinodal Amoris Laetitia sobre o amor na família, queremos apresentar um contributo dos alunos do triênio de Teologia do Instituto São Boaventura sobre a exortação Amoris Laetitia. É um pequeno resumo, porque a pedido do Papa, que neste ano de São José pudéssemos refletir, aprofundar a Amoris Laetitia. Então é o nosso contributo, fazendo com que cada vez mais coloquemos a família e a pastoral da família no centro das nossas preocupações. Cada pequeno vídeo sobre um trecho da exortação trará tanto o capítulo quanto os números da referida exortação. Esperemos que, cada vez mais em comunhão com a Igreja, possamos valorizar a Igreja doméstica, a família. Que o Senhor nos abençoe. O documento que nós vamos falar um pouco é o Amoris Laetitia. É um nome bem sugestivo porque quer dizer alegria do amor. E nada mais belo do que falar do amor e mais convincente que é falar do amor no matrimônio. E este documento ele foi suscitado em vista da necessidade que se tem de poder trabalhar este assunto, pois é inegável que o matrimônio anda em crise. E é válido nós podermos perceber que falar de matrimônio é falar de família. E falar de família é falar de matrimônio. Nós não podemos separar esta dupla realidade. E é interessante que o documento vai falar teoricamente o que é matrimônio, mas ele não se detém nisto. Ele continua a falar da prática, da vivência do ser esposo, do ser esposa, da vivência do ser família. Isso tudo porque a Igreja, como mãe, percebe a necessidade de resgatar os valores familiares, porque, afinal de contas, nós sabemos que muitos são os contravalores a respeito da família, a fim de desfigurá-la. E é interessante que na estrutura do documento ele vai começar falando da família nas Sagradas Escrituras. Depois vai falar da família no seu atual e vai abordar um pouco da questão pastoral de família. E vai abordar questões complicadas, até mesmo para a igreja discernir, para os párocos, realidades que precisam ser trabalhadas, o que é muito comum para nós, o casamento de segunda união. Vai falar dos filhos e vai falar também da espiritualidade da família. E já abordando o primeiro capítulo, vai falar de família nas Sagradas Escrituras. E vai começar falando que homem e mulher se complementam. E que homem e mulher possuem uma fecundidade que é participação na obra de Deus. E é belo como o documento vai dizer que se não fosse o homem e a mulher, nós não poderíamos ter história, porque somente desse relacionamento que pode surgir vida. E história é composto por vida. E muito peculiar também que ele vai abordar a questão do sexo e da corporeidade, dizendo que isso não é suficiente para que o matrimônio possa produzir frutos. É importante sim, a igreja não despreza isso, mas que a sexualidade, a corporeidade, ela tem que ser vivida em um amor de doação voluntário. Ou seja, é um amor que se compara mesmo ao amor de Deus, que é um amor criacional, um amor de doação pelo homem. Então, isto é ser família enquanto homem e mulher, doação. Para este trabalho eu fiquei com os números que vão de 14 a 26. E aqui o Papa Francisco está fazendo uma teologia bíblica do Salmo 128. E nesse trecho desses números ele traz a importância dos filhos para o âmbito da família, para o contexto da família. No Salmo 128, em um dos seus versículos, diz justamente que os filhos são como que brotos de oliveira. E aí, então o Papa diz justamente que os filhos são como que os sinais da plenitude para aquela família. E também são a continuação histórica
que vai de geração em geração daquela mesma família. Paralelamente a isso, o Papa Francisco traz também, do Novo Testamento, um rosto eclesiástico que se dá à igreja dentro das casas. Daí nasce também, ou podemos tirar daí, o conceito de igreja doméstica. Então, nessa igreja doméstica temos os pais como que os alicerces e os filhos, como diz o Papa, sendo as pedras vivas desta edificação, desta casa. Os pais têm a obrigação e a responsabilidade de transmitir aquilo que vivem e que receberam, ou seja, a fé, como também diz o Deuteronômio, onde precisam, nessa transmissão, ir construindo os filhos. Aquilo que aprendemos em sala de aula, onde o amor justamente é a construção de uma pessoa. Amar uma pessoa é ajudar na construção dela. Os pais então têm essa missão de catequizar e transmitir a fé. E os filhos têm a obrigação de, seguindo o quarto mandamento, receber e pôr em prática aquilo que receberam de seus pais. Mas esta relação idílica, muito bonita entre pais e filhos, muitas vezes na prática e na realidade não se dá dessa forma, porque o Papa Francisco traz justamente a questão do mal e do sofrimento, que são frutos do pecado, onde muitas famílias são acometidas por este mal. Porém, temos a Sagrada Escritura, que também testemunha muitas famílias que sofrem, que passaram por dificuldades, onde a própria Sagrada Escritura, como diz o Papa Francisco, serve como companheira nesta viagem da vida familiar. Um dos problemas que traz perturbações para o âmbito familiar, diz o Papa, é o desemprego, uma vez que o trabalho também é um fator importante para que a vida familiar se sustente e se mantenha. Então, no nosso contexto atual com desemprego, o desemprego gera então uma perturbação familiar. A partir do ponto 27, o Papa Francisco já está encerrando o capítulo 1, onde ele aborda um ponto que ele chama de ternura do abraço, onde ele diz que o matrimônio e a família é justamente o lugar onde se expressa o amor do Deus que nos ama com ternura, segundo Oséias no capítulo 11, que fala que Deus amou a Israel com laços de ternura. O ser humano, dentro da abordagem do matrimônio e da família, ele pode experimentar justamente o amor de Deus, que é a ternura, à medida em que ele enxerga dentro destas realidades do matrimônio e da família um amor que também é eterno com relação aos pais, aos filhos e aos familiares de forma geral. A partir dos pontos seguintes, o Papa Francisco já inicia o capítulo 2, onde ele aborda a realidade do matrimônio e as suas dificuldades. E o Papa Francisco coloca que nós estamos diante de algumas mudanças antropológicas e culturais dentro da realidade do matrimônio, que são mudanças verdadeiramente significativas e que exigem da igreja uma nova abordagem, como nós vimos também em aula com o Padre Micael, que o matrimônio e a família são realidades complexas, tanto no âmbito teológico, quanto no âmbito também antropológico. E dentro dessas dificuldades, o Papa Francisco evidencia de modo particular a realidade do individualismo. Ele diz que nós estamos dentro de uma cultura individualista e que essa cultura individualista gera como consequência também o isolamento e o egoísmo. E diante dessa cultura individualista, a igreja precisa dar uma resposta. Nós, enquanto futuros sacerdotes, religiosos, precisamos também dar uma resposta. E segundo o Papa Francisco, essa resposta não pode ser apenas uma resposta retórica, no sentido de denunciar os males atuais, os males da cultura pós-moderna, da cultura contemporânea, mas que nós precisamos, de fato, lutar pela família e apresentar a família como sendo um caminho que nós devemos optar, como sendo um caminho de crescimento, um caminho de amadurecimento da pessoa humana, e dessa forma justamente combater essa cultura individualista. A denúncia retórica apenas causa pessimismo, desespero, enquanto que nós mostrarmos a família como uma realidade boa, como uma realidade na qual se deve optar, e de modo particular nesse documento a realidade do matrimônio como algo que se deve optar, nós então poderemos denunciar essa realidade
da cultura individualista, a partir justamente do matrimônio como lugar de crescimento e, como o Padre Michael diz bastante em aula, um lugar de construção de outros seres humanos. Os números a serem expostos nessa apresentação é do número 40 a 49 do documento Amoris Laetitia, aonde vai nos falar de algumas situações, realidade das famílias hoje. A primeira realidade é a questão da cultura vigente que impele os jovens a não formarem uma família, pois os priva de oportunidades para o futuro, pois muitas vezes se encontram grandes dificuldades econômicas no trabalho e nos estudos. A outra realidade é a influências ideológicas que desvalorizam o matrimônio e a família. Existe também as experiências de fracassos, grandes experiências de fracassos de casais. E o documento coloca como solução a motivação e testemunho de casais que deram certo para que os jovens possam ser impelidos a abraçarem o desafio do matrimônio. Existe também as tendências culturais que impõem uma afetividade sem limites, que muitas vezes desemboca na pornografia, na prostituição, que impedem as pessoas crescerem. Existe também a questão das crises conjugais que hoje não são enfrentadas com paciência e coragem, e assim causando um grande número de divórcio. Existe a realidade da queda demográfica de natalidade também. Há o enfraquecimento da fé e das práticas religiosas na família. A falta do mínimo para viver, por exemplo, como uma habitação digna para uma família viver. A realidade expõe também a realidade dos filhos nascidos fora do matrimônio. Existe também a questão das migrações, causadas muitas vezes pela guerra, pela pobreza extrema. O documento também vai tratar a questão das famílias que têm no seu seio pessoas deficientes. Essas famílias são um grande testemunho de fidelidade ao dom da vida. O documento vai trazer atenção a respeito do cuidado, do cuidado para com os idosos, indo contra a cultura do descartável. A realidade também das famílias, das situações de famílias caídas na miséria, que tem que haver a nossa atenção, o nosso cuidado. E diante de tudo isso, é ressaltado a questão que a família é o bem mais precioso, é um bem precioso que precisa ser protegida, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada. Então esses pontos, eles vão trazer essas realidades que as famílias se encontram hoje e que precisam ser olhadas, cuidadas e protegidas. No final do capítulo 2, o Papa vai nos colocar alguns desafios a realidades em que a família se encontra. Desafios esses como a falta de diálogo e a preocupação com o futuro. As famílias vivem juntas, mas não têm diálogo. A família está preocupada com o futuro e está esquecendo de viver o presente. Coloca ainda o alcoolismo, as drogas, a prostituição, os jogos de azar como problemas que realidades que a família se encontra. E que a união entre casais de mesmo sexo não pode ser equiparadas ao matrimônio, pois é uma união precária e está fechada a transmissão da vida. Casais também que vivem juntos, mas não têm união, não tem vínculo institucional, não é matrimônio. O casal vive junto até quando gosta, depois disso separa e simplesmente assim. Não tem vínculo institucional. Coloca também, o Papa nos mostra, problema com as mulheres, com os homens e com a ideologia de gênero enfrentado. As mulheres que não têm direito à violência doméstica, violência sexual, os homens que vivem fora de casa, a ausência da família, a ausência da educação dos filhos, a ideologia de gênero de que prega uma sociedade sem sexo. O Papa nos exorta ainda a sermos guardiões da humanidade, a aceitar e respeitar a criação de Deus.
ainda nos faz ter um olhar de esperança para a família, pois apesar de todas as imperfeições, a família que vive o amor está vivendo a sua vocação, está testemunhando a vocação, está testemunhando o matrimônio. E no terceiro capítulo vai nos fazer ter um olhar fixo em Jesus, que a família tem que ter um anúncio querigmático de Jesus, ter um encontro pessoal com Jesus. O matrimônio é um dom de Deus. É uma união indissolúvel o matrimônio, pois o que Deus uniu, o homem não se separa. E que o homem e a mulher, o casal, tem que amar um ao outro, assim como Cristo amou a igreja. E que toda a família, apesar da sua imperfeição, ainda é uma luz para este mundo. É um testemunho para este mundo. E ainda coloca a família de Nazaré. O Papa coloca a família de Nazaré como modelo para todas as famílias. Jesus, Maria e José, na sua simplicidade, no seu amor e no seu acolhimento e na sua santidade. Modelo de toda. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa Francisco vai tratar justamente da alegria no amor na família e o relacionamento da família com a sociedade. Eu vou falar especificamente dos pontos 67 ao 79 do capítulo 3º, que tem como tema o olhar fixos em Jesus, a vocação familiar. Então, o primeiro tema é a família nos documentos da Igreja. O Concílio Vaticano II, na exortação apostólica Gaudium et Spes, ele vai tratar justamente da promoção da dignidade do ser humano e da família. Então, o Papa definiu, o Concílio definiu que a família é a comunidade de vida e amor, ou seja, o amor é o centro da família. O verdadeiro amor entre os cônjuges, numa doação integral de si, está enraizado justamente no amor de Cristo. Então, quem ama a Cristo, quem vive esse amor, também vive na família esse grande amor de Deus. Então, em seguida, o Papa Paulo VI, na Humanae Vitae e também na Evangelii Nuntiante, ele vai tratar justamente, ele vai evidenciar o vínculo intrínseco, ou seja, vai colocar uma consciência, tratar de uma consciência de sua missão de paternidade responsável, ou seja, os cônjuges devem, com o amor de Deus, consigo mesmo, o amor a Deus, consigo mesmo, na família e para a sociedade, deve estar o quê? Numa hierarquia de valores integrados justamente no mundo, para ser sinal do próprio Cristo no mundo. Então, na exortação apostólica Evangelii Nuntiante, ele vai tratar justamente e vai evidenciar a relação entre a família e a igreja. João Paulo II também, na carta às famílias, Grantissimum Sani Familiaris Consortio, ele vai tratar justamente que a família é um caminho da igreja. Então, uma visão conjunta da vocação do homem e da mulher, nas linhas fundamentais, vai expor para a pastoral familiar. E Bento XVI, na Deus Caritas Est, na Deus Caritas in Veritate, também vai tratar desse assunto, centralizar que a família deve ter um olhar para o Cristo crucificado, e os seus problemas devem ser enfrentados. Então, a carta, a exortação, ela vai definir o sacramento do matrimônio como um dom. Não é uma convenção social, é um dom de Deus, Então, deve haver uma fidelidade conjugal, deve haver uma união sexual, uma sexualidade integrada, uma criatividade, uma perseverança, e a permanência da santidade do matrimônio. E, por fim, a semente do verbo em situações imperfeitas, ou seja, o evangelho da família deve ser centralizado na pessoa do Cristo. Então, mesmo com suas imperfeições e feridas, a família ela deve ter o quê? Como o sacramento do matrimônio, deve celebrar o sacramento do matrimônio com olhar fixos em Jesus. Quem mais se ama, mais você se torna capaz de doar-se. Irei tratar dos números 80 e 88 da encíclica Amoris Laetitia, onde o Santo Padre aborda a realidade da família como lugar da transmissão da vida e a relação da Igreja com a família. Nós sabemos que a relação sexual tem lugar entre os cônjuges que receberam o sacramento do matrimônio, e é dessa união de amor que surge a prole, em que os filhos são concedidos como dom de Deus. Sendo assim, a família é um santuário do amor e da vida, onde há procriação, e os pais se tornam ministros de educação. Então,
dando a vida e educando seus filhos, eles se tornam participantes da obra de criação de Deus e, sendo assim, co-criadores. É importante colocar em relevo que a família precisa estar aberta à vida, porque esse estar aberto à vida é um testemunho de amor, é um testemunho de generosidade que ela aprende da igreja. Na atualidade, os pais encontram inúmeras dificuldades para a educação dos seus filhos, por conta do contexto atual, a sociedade em que nós nos encontramos, os desafios, a liberdade, a autonomia. Mas esse é um direito e um dever gravíssimos dos pais, dos quais eles não podem ser alienados. Eles precisam assumir, até porque, com o sacramento do matrimônio, os pais eles se tornaram ministros para a educação dos seus filhos. É na realidade um verdadeiro serviço que eles realizam, apesar das dificuldades. Desta maneira, na transmissão da fé dentro da família, a família se torna o primeiro lugar da experiência de fé. E, para falar a verdade, é o lugar onde se transmite a fé com maior eficácia. E aí a família se torna uma igreja doméstica, sendo a igreja como um corpo místico espelho para a família espelho para a igreja. Dessa maneira, uma se torna um bem para a outra. A família é um bem para toda a igreja, ajudando na evangelização, ajudando na transmissão de fé, e a igreja é um bem para a família, sendo sustento para essa e sendo imagem daquilo que ela deve ser. Assim, nós podemos concluir que o amor vivido em família é uma força para a vida da igreja, uma força na continuidade, na vida de novos filhos para a igreja e também na missionaridade, na transmissão da fé, já que a família é o melhor lugar para se fazer isso. Ficamos por aqui, nesse breve resumo que nós podemos colocar desses números da encíclica Amoris Laetitia. E neste documento, nesse parágrafo, para ser mais específico, o Papa ele vai tratar sobre o amor conjugal. E ele diz que este capítulo não é menos importante do que os que foram tratados anteriormente, mas que se deve dar uma atenção maior ao amor conjugal. E para falar sobre esse amor conjugal, ele faz referência ao hino de São Paulo à caridade, onde São Paulo diz que o amor é paciente, que o amor tudo suporta, que o amor é bondoso, que o amor não tem ciúmes, não tem inveja, enfim, ele pega todo esse hino e começa a destrinchar cada palavra para que ele possa se encaixar dentro da relação matrimonial. E ele começa dizendo que uma característica fundamental para a relação matrimonial é a paciência. A paciência ela é algo muito importante para que haja fidelidade e para que esse matrimônio chegue até o fim, cumprindo as promessas feitas lá no dia do matrimônio, até que a morte o separe. Então, ele diz que, através da paciência, ali o relacionamento não sofre agressões, não sofre com palavras duras, porque a pessoa tendo paciência com o outro, ela reconhece que o outro também tem o direito de errar e que o outro também possui dificuldades. E isso, para a relação matrimonial, é muito importante para que seja duradouro. Ele também diz que o amor, ele reconhece as suas próprias limitações, claro, e ele faz referência sempre ao outro no sentido de, aonde eu sei que eu preciso morrer muitas vezes para minha vontade, para que eu possa fazer o outro feliz. E sendo assim, o Papa coloca que é preciso que, dentro dessa abnegação, eu ame não mais a mim, mas claro que eu procure sempre fazer o outro feliz. Que ele diz que o amor que nós devemos ter, o amor próprio, deve ser o amor psicológico, onde eu me amo e eu me amando, eu posso ser capaz de amar o outro com paciência e todas as outras características do amor verdadeiro. Então, o Papa faz um pouquinho dessa exposição do amor, fazendo referência ao hino da caridade de São Paulo, falando sobre esse amor conjugal que deve haver entre o esposo e a esposa. O Papa Francisco, através de sua exortação apostólica Amoris Laetitia, no parágrafo 103, ele nos mostra a palavra parousinetai, que significa um sentimento de indignação interior causado por uma situação exterior. É uma violência interna gerada. O Papa ressalta a importância de lutar contra essa realidade,
que gera isolamento e ruptura das relações no âmbito familiar. Por meio do Evangelho, o Papa Francisco ele enaltece a importância de tirarmos a crave do nosso olho, evitarmos as situações maléficas, conforme nos aponta a Sagrada Escritura, e buscarmos não esmorecer na prática do bem. Como isso se dá de forma concreta no âmbito familiar? O Papa diz que no final do dia, o membro da família não pode ficar sem fazer as pazes com os demais. E isso se dá através de pequenos gestos que evidenciam o cumprimento da palavra de Deus na vida daquela pessoa. O Papa também nos alerta sobre a importância de vigiarmos para que esse sentimento de indignação interior não adentre nos corações, gerando assim um ressentimento. E surge um questionamento: como se luta com esse ressentimento? O Papa nos aponta o caminho do perdão, o perdão que busca a compreensão dos defeitos alheios, o perdão que desculpa. Isso não é uma tarefa fácil. Para isso, se chegar a uma realidade concreta no âmbito familiar, é necessário um espírito grande de sacrifício. A pessoa precisa se sentir perdoada para que, por meio disso, ela também possa perdoar o outro. Tendo em vista o perdão de Deus, a pessoa ela pode reconhecer esse amor incondicional e amar sem limites, perdoando tudo aquilo que a pessoa fez, aquilo que feriu o coração de fato. O Papa também nos aponta para uma outra realidade, a importância de reconhecermos as capacidades, as conquistas da pessoa no âmbito familiar. Ora, essa tarefa ela se torna impossível quando os cônjuges ficam se comparando, ficam disputando. O âmbito familiar deve ser reconhecido como aquele onde a pessoa que conquista uma determinada coisa, toda a família se alegra com isso. Por fim, o Papa nos mostra a seguinte estrutura: tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso tem uma fundamentação na palavra e mostra a dinâmica que a contracorrente do amor busca corromper isso, mas se gera uma estrutura adequada para a manutenção do amor no âmbito familiar. Eu fiquei responsável pelos parágrafos 118 a 130 do capítulo 4, que o Papa vai caracterizar o amor, né? Ele pega o hino da Caridade de São Paulo e vai dando as características desse amor para a vida conjugal. Uma das características é o amor que tudo suporta, que não apenas a pessoa suporta as realidades difíceis do matrimônio, mas ela que, adiante dessas dificuldades, ela não se permite ser levada pelos sentimentos de ira, de raiva, de ódio, que são sentimentos naturais do homem, mas ela livremente opta por amar, né, o seu cônjuge, o seu parceiro. E nesse livre amar está a principal característica do amor conjugal, né, que é reflexo do amor trinitário, onde o pai que tanto ama o filho, que gera o Espírito Santo, que é o próprio amor. Assim também deve ser, né, o matrimônio, o esposo que tanto ama a esposa, e fruto desse amor gera-se vida, gera os filhos, né? E é o amor livre que vai se perpetuar por toda uma vida unida, uma vida em comum, que é algo natural no ser humano. Quando o Papa fala que um casal apaixonado, ele não quer viver apenas um momento com a outra pessoa, mas eles querem construir uma vida, né? Então é algo natural essa perpetuidade de tempo. Como os filhos também, frutos desse amor, que não querem ver somente os pais unidos, mas querem ver os pais unidos no amor, os pais que se amam e estão unidos toda uma vida. E nesse amor, né, nesse amor de dedicação, de doar-se, de estar totalmente ao serviço do outro, gerando nele liberdade e crescimento, está a verdadeira alegria da vida conjugal e a verdadeira beleza. Quando a pessoa aprende a ver no outro não somente a beleza exterior, mas a beleza personalista, a beleza que vê no outro a imagem de Deus, ela consegue entender que servir a essa pessoa, né, fazendo com que ela se torne livre, fazendo com que ela cresça, está a verdadeira alegria do matrimônio. Mesmo diante das dificuldades, a pessoa serve aquela imagem de Deus, e ali ela encontra a verdadeira alegria, né?
essa alegria de poder de doar e estar junto, de poder ver que a alegria e o prazer não está somente na relação sexual, mas está muito além disso, estar no servir e fazer com que o outro cresça e fazer com que o outro seja um ser humano livre e que cresça na santidade de vida. Bom, nesse trecho do documento Amor e Letícia, o Papa Francisco ele trabalha 3 ideias centrais. A primeira ideia é o compromisso, qual o casal, depois do tempo de namoro, onde cultivou-se o amor, ele torna-se público através de uma instituição que é o matrimônio. O matrimônio ele traz estabilidade a essa relação do homem com a mulher e gera responsabilidade de um para com o outro. Não reconhecer o outro no matrimônio é não valorizar o outro, né? É muito importante isso para que a relação cresça no amor, porque o amor ele é dinâmico, ele tem que crescer. Ele é passo de passo, etapa através de etapa, o amor tem que crescer. Porque o amor cristão ele se baseia no amor divino, no amor evangélico, que é o amor dinâmico que cresce, né? O Papa também vai dizer que para crescer este amor é necessário ter viver o amor naquilo que ele é. Não buscar visões perfeitinhas do amor, né? Não, mas entender que a realidade imperfeita do matrimônio ela é enriquecedora. E essa realidade imperfeita nós podemos ter no diálogo. Por quê? No diálogo eu percebo que o outro é outro ser. Tem as suas próprias ideias, seus próprios sentimentos, os seus medos. Então, esse diálogo aberto de escuta para com o outro, aonde eu deixo o outro se revelar a mim. Essa revelação do outro para mim, que às vezes também eu tenho que pontuar a minha opinião, nesse diálogo que não é uniformidade, não, mas é uma unidade reconciliada, né? De ambos, que entendendo que cada um é diferente do outro, podemos crescer junto numa síntese, né? Não é mais 2 caminhos, é um caminho só, e o diálogo ele constrói essa relação, porque eu sei o que o outro é de verdade e o outro sabe quem eu sou de verdade. Então, para isso é necessário que o autoconhecimento, uma vida espiritual, as leituras, a abertura para o diferente. Tudo isso é muito importante para estabelecer a relação matrimonial. E por último, o Papa vai dizer sobre o amor apaixonado. O amor apaixonado, podemos dizer, como dizem os grandes místicos da igreja, que o que mais aproxima da realidade do amor de Deus para com o homem, do homem para com Deus, é o amor matrimonial. Então as emoções são importantes, mas as emoções não egoístas, que busquem a si mesmo, não uma busca de extrair do outro prazer, o outro ser o meu objeto de prazer, não é este. A sensibilidade humana que Jesus também tinha, porque ele sofreu, ele se entristeceu, ele se alegrou, ele chorou. Essa sensibilidade tem que ser na liberdade que não domine o outro, né? Deixar o outro livre. Então não se tornar escravo do sentimento, mas transformar o sentimento para buscar juntos a felicidade. A Igreja ensinou durante todos os séculos de que a plena felicidade está em Deus. Isso significa, dentro do matrimônio, que homem e mulher, no seu amor eros, precisa transcender até Deus, um amor ágape. Homem e mulher devem se assumir por inteiro, corpo e espírito, para que este amor seja fecundo, não se torne uma situação de violência ou de qualquer outra deformidade de amor, onde um é dependente emocionalmente do outro, ou o cônjuge faz com que a liberdade seja o fator reinante do matrimônio. O amor esponsal dos dois, ele deve ser um amor fecundo, onde a pessoa que é celibatária ou que guarda a castidade fora do matrimônio, que optou por uma vida de celibato, deve olhar para o matrimônio e observar que dentro daquela união existe uma certa liberdade, uma certa colegialidade, uma união íntima, onde a relação entre homem e mulher é uma relação de cumplicidade e um ambiente favorável para a educação da prole. E isso deve fazer com que o fator de ser virgem e o fator de guardar uma castidade por amor ao reino dos céus seja elevado a uma transcendência. A união entre homem e mulher, ela não deve ser um fardo, ela deve ser um amor esponsal, pleno, perfeito, caritativo e mútuo, onde ambos, mesmo pecadores,
mesmo cada um na sua liberdade, chegue até Deus e leve principalmente o seu cônjuge até Deus. Um não deve ser superior ao outro, mas a sua união deve ser fruto de fecundidade, deve ser fruto de união e deve ser um verdadeiro testemunho de amor, de reciprocidade, uma relação mútua, caritativa. Quando um cônjuge faz com que o outro fique privativo dos seus direitos, dos seus deveres e até da sua felicidade, algo está errado dentro do matrimônio. Isso é o que a igreja tenta salvaguardar durante toda a sua história, fazendo o quê? A defesa pela família, a defesa pelo amor matrimonial seja o fator primordial para a sustentação da igreja. Sem a família, sem o amor esponsal, não existe vocações. E se não existe vocações, o mundo está fadado ao fracasso. O homem e a mulher amam-se a si mesmos e se doam um para o outro. E o transbordamento deste amor de um para o outro se dá também na doação aos seus filhos, que são sinal, reflexo e imagem concretos do amor do casal. O Santo Padre vai dizer, no 5º capítulo, sobre a fecundidade deste amor, já desde o acolhimento da boa notícia da gravidez, onde os pais já são capazes de amar aquele pequeno ser, aquele pequeno filho, mesmo sem conhecê-lo. Isso os assemelha ao grande amor de Deus por nós homens, pois mesmo sem a expectativa de receber nada de nós, o Senhor nos ama por iniciativa própria. Por isso que é muito triste ver a realidade onde muitas crianças são concebidas num contexto de rejeição, onde essa boa notícia que deveria trazer alegria, talvez para muitos, tragam frustrações e desesperos. Isso, segundo o Santo Padre, é uma situação realmente lamentável. Também o Santo Padre destaca o quão bela é as famílias numerosas, com grande número de filhos, mas apontando sempre a responsabilidade que os pais devem ter diante disso, segundo a doutrina de São João Paulo II, não sendo apenas uma procriação ilimitada, mas abordando todas as circunstâncias ao redor para que se possam ter uma família numerosa. A gravidez, enquanto dom precioso que Deus concede à mulher e também ao homem, evidentemente, ao participar desse processo todo, é uma própria participação na obra criadora de Deus, na continuidade da obra criadora. Então, a mulher que dá a luz, a mulher que gera vida dentro de si, perpetua essa obra da criação, ao mesmo tempo que eles também participam dos sonhos de Deus, à medida que eles sonham com seus filhos, desejam e amam em seu coração os seus filhos, mesmo com todos os aparatos tecnológicos, onde se pode perceber pelo DNA características físicas dessa criança, mas os pais são convidados a sonhar com os seus filhos e a desejá-los e a participar dessa obra continuadora da criação do próprio Deus. E o direito que os filhos têm é o direito ao amor do pai e da mãe, não somente do pai, não somente da mãe, mas o amor de ambos. E este amor ele deve ser verificado desde o início, desde os primeiros meses. O que se constata hoje, muitas vezes, é um espírito de orfandade entre os pais, onde eles deixam já desde os primeiros meses de acompanhar o crescimento de seus filhos, colocando-os aos cuidados de terceiros, às vezes em instituições de ensino que já acolhem as crianças muito pequenas, e acabam deixando pela correria da vida, pelos trabalhos dos pais, de receber esse amor e esse primeiro contato que são essenciais e imprescindíveis para o crescimento dessa criança. Pois os pais, sobretudo a mãe, é responsável por transmitir os valores da fé, responsável por transmitir o amor mútuo para essa criança através também da doação de si, e o pai transmitindo seus primeiros valores, as realidades de limite e autoridade que também lhe são próprias para que essa criança se desenvolva bem. Amores Letícia continua sobre o amor fecundo. Essa fecundidade do amor, ela não pode ser vista somente na transmissão da vida através dos filhos, mas deve ter uma visão alargada de fecundidade, de tal modo que
essa fecundidade se estenda para a adoção, por exemplo. Então, incentivar os casais a adotarem filhos até para poder prevenir o aborto. Também essa fecundidade de uma família alargada e famílias numerosas que iluminam o mundo, porque elas aprendem a vivência dentro do núcleo familiar e podem aí transmitir esta fecundidade de relação para o mundo. Essa fecundidade também é simples, como Jesus, chamado filho do carpinteiro, filho de São José, tradução de família simples, viveu a vida simples não somente no núcleo de Jesus, Maria e José, mas esse Jesus viveu no relacionamento com as outras pessoas. E também essa fecundidade alargada vai acolher os pobres, né? Então, família que acolhe verdadeiramente os pobres, sob aí a advertência da 1 Coríntios 11, 17 seguintes. Cuidado para não se fechar dentro da própria comodidade e aí esquecer daqueles que precisam. A visão dessa família alargada deve acolher os avós, os tios, os primos e até os vizinhos, né? Filhos sempre somos e nunca deixaremos de ser filhos. Por isso, o honrar pai e mãe continua como o primeiro mandamento logo após o amor a Deus, nesse respeito, nesse amor aos pais, que também vai para Gênesis, na medida que deixar pai e mãe, formar pessoas maduras para o relacionamento matrimonial. Família alargada que vai acolher os idosos, valorização da memória viva que são os idosos, superar a cultura do descarte e acolher os idosos como memória viva, como transmissores da cultura e da verdadeira sabedoria. Uma civilização que despreza essa sabedoria está condenada a terminar, a se encerrar. Por isso, peçamos essa compreensão do que é essa memória e a valorização dos idosos. Neste momento, eu irei apresentar o trabalho sobre o documento Amores Letícia, e eu fiquei com os dois últimos pontos do capítulo 5, que vai falar do ser irmãos e um coração aberto. Então, nesse primeiro ponto do ser irmão, o que é esse ser irmão? É buscar a convivência dos irmãos dentro da convivência humana. Ou seja, os irmãos irão aprender dentro da convivência familiar a ser pessoas de relação. Mas se ser pessoas de relação só vai acontecer com a educação dos pais, quando os pais educarem os seus filhos naquilo que a igreja pede como o correto. E também iremos para o tema do coração aberto. E o que significa? Fica a pergunta, o que significa esse coração aberto? Ou seja, é a família comunitária que tem que se abrir. A família não pode se fechar entre ela, entre pais e filhos. Ela também tem que se abrir a uma cultura de encontro. Essa cultura de encontro envolve primos, tios, primos dos primos, ou seja, é algo exterior. Então a família não pode se abrir demais e ela também não pode se fechar, porque se ela se abre demais, ela perde também a intimidade do casal para com os filhos. E aí entra na questão do isolamento, ela não pode entrar nesse isolamento. No capítulo 6 vai falar de algumas perspectivas pastorais. E o primeiro ponto é anunciar hoje o Evangelho da Família. E o sujeito do Evangelho da Família hoje, da pastoral familiar, é a própria família. A igreja ela é convidada a ajudar nesta formação da família. É por isso que hoje o Papa também, nesse documento, ele vai se deter muito também na formação de quem forma a família, ou seja, a formação de padres, religiosos, religiosas e leigos também que fazem parte da vida eclesial. Então hoje ele fala que muitas das vezes os formadores não bem formam a família porque não são formados. Tem dentro disso também feridas que precisam ser curadas. Então o seminarista deve sim buscar esta formação. O segundo ponto desse capítulo é guiar os noivos no caminho da preparação para o matrimônio. Ou seja, mostrar para os noivos o valor do matrimônio, que o matrimônio não é algo banal,
mas tem que levar os noivos a viver algo na responsabilidade daquele que estão abraçando. Ser bem preparado nas pastorais da igreja, ou seja, as igrejas hoje ou as pastorais têm que preparar esses casais para um bem desenvolvimento do matrimônio, para levar eles a conhecer o que eles estão abraçando. Por exemplo, também na questão das crises, as crises tanto antes, como durante, como depois do matrimônio. Então, esses casais têm que ser acompanhados para aprender a dar valor naquilo que eles irão abraçar. Então, fiquei aqui no documento com os números 212 a 222. A primeira parte do número 212 fala da preparação da celebração do matrimônio. Então, o documento fala do excesso de recursos que são usados na preparação do matrimônio, de uma sociedade de consumo e de aparência, que o importante mais é aparecer a festa em si do que a cerimônia em si. Também chama a atenção dos agentes pastorais para que ajudem nesse processo, para que dê clareza à importância do matrimônio e da celebração e não somente da festa em si. Para colocar a importância da celebração litúrgica como centro do matrimônio, né? O pacto conjugal, que é importante, que é a manifestação do mistério e da união do casal, a promessa feita na liberdade, que o importante é a liberdade do casal, sabendo que está assumindo a partir daquele momento. Falta uma clareza muito grande sobre o papel do matrimônio e, com isso, às vezes, o compromisso fica de lado em todo o processo matrimonial. O significado procriador da sexualidade, que é fundamental para o casal ter clareza, que precisa não só de uma promessa de um consentimento no matrimônio, mas também na vivência diária da procriação no futuro. A preparação de uma vida de oração precisa ter essa dimensão oracional do matrimônio e preparação para esse matrimônio, não ser algo superficial, mas algo fundamental, que é isso que vai sustentar o matrimônio durante toda a vida. E a segunda parte é o acompanhamento nos primeiros anos da vida do matrimonial. Fala da visão equivocada do amor, que reduz o amor simplesmente à atração, que não é isso. Há uma fragilidade dos cônjuges do matrimônio, por isso a importância do acompanhamento depois do matrimônio, antes do matrimônio e depois do matrimônio. O matrimônio como algo inacabado, que precisa ser aprendido dia por dia, um ajudando o outro nesse processo. Os casais precisam ser generosos na comunicação da vida, pensar nos filhos que virão deste relacionamento, deste matrimônio, dessa união. O diálogo fundamental na vida dos dois, que não é fácil, os primeiros anos após o matrimônio. A maternidade e a paternidade como uma formação de consciência, que precisa ajudar na sociedade, com os filhos, com a educação, com aquilo que é próprio da vida matrimonial, não só a celebração em si. Os filhos constituem algo maravilhoso, dom de Deus, que deve ser cuidado e exercido com zelo. E por último, os filhos é a renovação do mundo. Então, desde o início do matrimônio, deve ter esse cuidado, esse zelo com aquilo que é próprio do matrimônio. Quero elencar 4 pontos dessa parte do documento que eu achei interessante na leitura que fiz, que é o realismo paciente, o sexo desregrado, a educação sexual, o sexo seguro e a educação na fé. Primeiro, o realismo paciente que o Papa vai nos falar no documento é a educação moral, ética e cristã da família. Isso é um dever dos pais, é encargo dos pais dar a educação aos filhos. A formação acadêmica da escola vem para complementar essa ação nas crianças. Então é um dever dos pais dar essa formação ética, moral, cristã às crianças e acompanhar as etapas de formação que ela vai passar em vários degraus que vai subindo até chegar à fase adulta. O segundo ponto que eu vou elencar é o que o Papa fala, é o sexo desregrado. O mundo desregrado. Esse mundo cibernético, pornográfico, de luxúria, aonde as nossas crianças, os nossos jovens são alvejados
por imagens indecentes que vão levando elas a uma sexualidade desregrada, já desde pequeno, vão induzindo o pensamento dela, levando a uma sexualidade desregrada, encaminhando para que quanto mais cedo elas comecem a vida sexual e acabam tendo o outro como objeto de prazer. Só usa, depois joga fora. O terceiro ponto que quero falar também é sobre o sexo seguro, que o Papa fala. O mundo prega esse sexo seguro, que é de camisinha, que é de anticoncepcionais, mas a igreja, a mãe igreja, prega o sexo só depois do casamento, no matrimônio, porque tem a bênção de Deus, e o sexo é para procriação. O sexo, o fruto do amor dos dois gera um filho que vai ser amado, que vai ser benquisto pelos pais. E não só usar, e como foi dito, usar o outro como objeto sexual, né? E também o mal terrível que eles falam sobre ter crianças, sobre ter bebês, evitar ter bebês, sendo que é um bem, a criança é um bem, a criação de Deus é um bem, a criação de Deus é boa, tudo que Deus criou é bom. O quarto ponto que quero elencar é o ponto da educação da fé. A fé ela é dada dos nossos pais desde criança. A fé é um dom, é um dom que nós recebemos no batismo, é uma graça que nos acompanha durante toda a nossa vida, e essa fé deve ser transmitida pelos nossos pais, desde criança, já ensinando a mandar um beijo para a cruz, um beijo para a imagem de Nossa Senhora. É importante o nome do Pai, ajudar, ensinar os valores cristãos para elas desde pequeno. Nos parágrafos 239 e 240 da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, o Papa Francisco fala sobre as velhas feridas, ou seja, aquelas que foram contraídas durante a infância e mesmo a adolescência, até por um sentimento de falta de amor incondicional por parte dos pais. Essas feridas, elas conduzem ao amor egocêntrico, ao amor fixado e geralmente a um amor insaciável, que impedirá de que essa pessoa viva um relacionamento de entrega e confiança total. Justamente por isso é necessário um percurso de libertação que passa pelo perdão a si mesmo e o perdão ao outro, assim como o reconhecimento de que não se pode esperar só do outro, mas é necessário também que você dê passos para superar essas dificuldades. Nos parágrafos 241 a 246, o Papa vai falar sobre a necessidade de acompanhar os casais que, após uma crise, passaram por uma ruptura ou mesmo pelo divórcio. O divórcio não é algo querido e esperado por ninguém, mas ele deve ser vivido e utilizado como um remédio em casos extremos, casos de violência, casos de injustiça ou de falta de respeito. Quando já não há mais o que fazer e todas as outras tentativas elas foram vãs, aí aplica-se o divórcio. A essas pessoas é necessário recordar que aqueles que são divorciados, mas não contraíram um novo relacionamento, deve-se incentivar a participação dos sacramentos, principalmente na Eucaristia, para que encontrem em Jesus a força para seguirem e para lutarem e pelas dificuldades que vão passar. Aqueles que contraíram um novo relacionamento devem ser orientados da melhor forma possível e acompanhados pela igreja e por aqueles que o podem fazer. Também, nos casos possíveis, deve-se dar acesso à nulidade matrimonial para colaborar com esse relacionamento. Deve-se também observar a necessidade de permanecer com essas pessoas próximas e dentro da igreja, não tratando-os como excomungados, porque principalmente os filhos, eles carregam um peso muito grande, um fardo muito grande, e não devem encontrar maiores dificuldades, principalmente por parte da igreja, mas devem ser acolhidos e inseridos. Justamente por isso, a igreja recomenda que os filhos desses casais divorciados sejam acolhidos na igreja. No terceiro momento, nos parágrafos 247 a 252, o Papa vai nos falar sobre algumas situações complexas de matrimônio. O primeiro deles é o matrimônio misto, ou seja, contraído entre um católico e um batizado não católico. Nesses casos, os ministros devem colaborar entre si para a realização da cerimônia e a Eucaristia só deve ser dada observadas as disposições indicadas. Existe também o matrimônio quando acontece a disparidade de culto. Aí existe uma possibilidade para um diálogo interreligioso,
mas é necessário observar que, nesse tipo de contração de matrimônio, existirão dificuldades com relação ao ambiente familiar cristão e mesmo à educação dos filhos. Por último, o Papa nos fala sobre as uniões homossexuais, que em hipótese alguma podem ser comparadas a matrimônio ou mesmo à constituição de uma família. A partir do número 253, o documento em questão ele vai falar sobre a morte no ambiente familiar, quando a família vive o luto com a perda de um de seus componentes. Então, o Santo Padre exorta a comunidade cristã a questão da pastoralidade neste momento em que uma família perde a sua família. Não só o presbitério, mas também toda a comunidade é convocada a prestar então o seu apoio a essa família enlutada, por meio da oração e também da assistência. Também reconhecendo que cada um dos membros dessa família vai viver a dor em uma intensidade de um jeito diferente. Então, quando a figura da mulher morre, o marido que fica viúvo sente de um jeito, já o filho ou a filha que fica órfão vai sentir essa dor de um outro jeito, numa outra intensidade. Então, também importante, né, aceitar esse fato e essa aceitação da morte, quanto existente, quanto algo que vai atingir a todo ser humano, ela já ajuda ao fiel a se preparar também para a sua própria morte, né? A fé na vida eterna é um dos consolos que a fé cristã oferece, né, aos seus fiéis. Então também já no número 259 inicia-se, né, uma nova pauta onde discute a educação dos filhos no ambiente familiar. Então é preciso reconhecer primeiramente o ambiente em que se vive, para que então a partir daí se possa, né, mudar de cenário. Reconhecer também um dos fatores principais é a questão do tempo, né, que nos chama a atenção no documento, quanto tempo os pais gastam com seus filhos. E há muito dos problemas e também das soluções que o documento propõe, elas se dão justamente em razão do tempo em que os pais passam com seus filhos. E ainda vai chamar, né, exortar as famílias a educarem seus filhos segundo a liberdade, sabendo que a liberdade como é um fruto do amor. Bem, o meu trabalho ele está contextualizado no capítulo 7 do Amoris Laetitia. Estes números eles tratam de modo especial, número 268 a 279, sobre a necessidade de reforçar a educação dos filhos. Para isso, o Santo Padre ele desenvolve 3 temas principais, vamos dizer assim, no qual ele mostra, primeiro, a situação real sobre a educação de crianças e adolescentes, e depois ele apresenta algumas soluções, algumas sugestões para que assim possa melhorar este processo educativo familiar. Bem, o primeiro ponto que o Santo Padre trata, ele fala sobre a correção, a sanção como estímulo. Neste ponto, ele vai tratar sobre a necessidade dos pais realmente educarem os seus filhos para terem a capacidade de reconhecerem que suas más ações têm consequências. E para isso é necessário corrigir os filhos com amor, corrigir os filhos sem menosprezar, sem diminuir as suas potencialidades, mas mostrar que é necessário este caminho para que eles se tornem seres humanos equilibrados e com uma visão ampla de mundo. O segundo ponto, o Santo Padre ele trata sobre um realismo paciente. Do que se trata este ponto? Ele simplesmente mostra de que a educação ele é um processo ao longo do tempo. A educação ela não acontece de uma hora para outra e por isso necessita de paciência, né? De modo especial pela dificuldade que hoje se tem para absorver, assimilar e até mesmo aceitar os valores éticos, morais. De modo especial, ele vai falar dos adolescentes, né, que veem certas contradições no mundo, na família, e é necessário que os pais levem esses adolescentes a perceberem a necessidade de saber viver, de saber respeitar, para que assim mesmo eles possam chegar àquela liberdade
que não é falsa, né? Aquela liberdade que garante o autodomínio deles, que garante também a liberdade dos outros. O terceiro ponto, o Santo Padre, ele trata sobre o contexto familiar como um ambiente educativo. Para isso, é necessário que a família saiba reconhecer que é lá onde essas crianças, esses adolescentes vão ter as suas primeiras experiências de relacionamento. E é ali que se formará, vai se formar essas crianças, esses futuros homens, mulheres para o mundo. Aqui o Santo Padre ele coloca algumas dificuldades que acontecem na família, seja de sofrimento, de doença, como também a questão tecnológica que veio para algumas coisas boas, positivas, mas nem sempre é tão positiva porque acaba separando, dividindo os membros da família, né? E para isso o Santo Padre ele dá critérios, como por exemplo saber conversar, saber dialogar entre um e outro, para pôr limites, mas limites reais e que sejam educativos. Para sustentar a família, para levar a um processo educativo, tanto dos pais como dos filhos, ele faz um convite para as comunidades cristãs a acompanharem estas famílias. Para isso, é lógico, garantindo a estas escolas, a estas comunidades católicas, de terem autonomia na hora de passar, na hora de ensinar a sua própria doutrina. Nessa parte do capítulo 7 do Amoris Laetitia, o Papa Francisco vai nos falar da importância de uma educação sexual para as crianças, adolescentes e jovens. Uma educação sexual que seja ao mesmo tempo prudente e positiva, uma educação sexual realmente cristã, que eduque eles para o amor verdadeiro, para o amor cristão. Por isso, diante de uma sociedade em que vivemos, onde há uma banalização da sexualidade, né, através da pornografia, através do discurso de um sexo livre, seguro, né, sem compromisso, né, diante de tantas realidades que empobrecem a sexualidade e fazem com que ela perca o seu real sentido e o seu real valor. Por isso, a importância de uma educação sexual cristã para que promova nesses jovens, para que eles cheguem a uma maturidade afetiva, para que eles cresçam nessa capacidade de entrega, de doação, para que no futuro, ao abraçar o matrimônio, eles se tornem capazes de amar verdadeiramente, né, de serem co-criadores junto com Deus e de assumirem a sua vocação de pai e de mãe e de educadores também na vida familiar. O Papa Francisco ele vai nos dizer também da importância da masculinidade e da feminilidade dentro do ambiente familiar, onde o homem e a mulher distintos entre si, mas são complementares e os dois, né, contribuem na educação familiar. Por isso ele fala da importância de romper com a rigidez de alguns pensamentos, né, tanto do machismo como do feminismo. Na verdade, o pai e a mãe são complementares e contribuem os dois também para a educação dos filhos. Nessa parte do documento também o Papa vai falar a respeito da transmissão da fé. Então essa fé é dom de Deus, recebida no batismo, deve crescer, se desenvolver, amadurecer no coração das crianças e dos jovens. Daí a importância do pai e da mãe nessa tarefa de educar os filhos na fé de Cristo e também na fé da Igreja. Então a importância dos pais nesta evangelização, de inserir os filhos na catequese, na vida da igreja, nas celebrações e também de educá-los dentro de casa, através da vida de oração familiar, né, do testemunho, porque tudo isso contribui também para o crescimento desta fé no coração de seus filhos. Daí também podemos falar da importância da pastoral familiar, né, de conscientizar os pais, de conscientizar as famílias, da importância deles também serem fermentos do Evangelho no meio da sociedade, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, faculdade, né, de levarem essa boa nova do Evangelho e de serem também igreja doméstica, testemunho de Jesus também no ambiente em que eles vivem. Daí a importância dessa parte que o Papa fala, né, no documento, né, a importância da educação sexual realmente cristã, equilibrada, que os façam crescer na capacidade de amar verdadeiramente e também a transmissão e a educação da fé. Esse documento, esse capítulo ele já abre diretamente falando, reafirmando a doutrina da Igreja, né, que é o matrimônio entre homem e mulher indissolúvel,
com um vínculo de amor entre os dois e aberto à vida, né? Então ele reafirma isso categoricamente, né, 2 vezes já nessa primeira parte. E ele fala que a quebra do vínculo, né, de um matrimônio verdadeiro é contra a vontade de Deus, mas a igreja reconhece que os seus filhos são frágeis e deve acompanhar esses filhos mais frágeis, né? E neles encontrar elementos, ainda que de modo incompleto, né? Não são iguais todas as situações que são completamente contrárias àquilo que a luz do Evangelho propõe, e as situações que são parcialmente, né, contrárias. Então, nessas situações, encontrar as pequenas sementes ou pequenas bases em cima das quais se pode haver uma abertura, né, possibilitar uma abertura para a evangelização e entrada do Espírito Santo na vida dessas pessoas, né? Elas não são pessoas excomungadas da igreja, elas são batizadas plenamente, recebem os dons, os carismas do Espírito Santo e são chamadas a participar da vida da comunidade, serem acolhidas pela comunidade, serem acompanhadas pelo sacerdote e crescer na vida no Espírito, nos dons, né? Participar das pastorais que eles podem participar, lógico que tem pastorais que eles não podem, mas outras eles podem. O documento também lembra que muitas vezes essas pessoas, às vezes não em segunda união, mas vivendo em concubinato, não recebem o sacramento por questões culturais ou falta de entendimento, né? Ou então dificuldades financeiras, né? Que também deve ter paciência e acompanhar esses casos, né? Levando a elas também que elas cresçam na compreensão do Evangelho, das exigências do amor, né? E da necessidade da graça de Deus para isso. Ele também fala que a lei da gradualidade não é a gradualidade da lei, né? Conforme lembra o Papa João Paulo II. Então, a lei realmente é uma só, não existe outra, né? Não existe uma moral dupla, mas as pessoas crescem gradualmente na sua entrega de amor, né? Na sua conversão ao longo de toda a vida, né? E isso também é um critério que precisa ser levado em consideração, né? Por isso, acompanhar os casos individuais, né? Principalmente nos de segunda união, e especialmente que não são iguais todos os casos de segunda união, né? Existem casos que a igreja reconhece que eles não podem se separar pelo bem dos filhos, pela educação deles ou pelo sustento financeiro, né? E então, assim, o grau de responsabilidade não é igual em todos esses casos, e por isso os sacerdotes têm que acompanhar, levar essas pessoas a um exame de consciência sincero, né? Entender a situação do cônjuge prévio, dos filhos, né? E tomar consciência perante Deus, né? Para dar sempre os próximos passos que ela pode dar naquele estado concreto, sempre à luz do Evangelho, né? Não com uma moral dupla, nem de concessão de privilégios em troca de favores financeiros ou pastorais, né? Então o documento é bem claro nesse sentido. E na segunda parte ele vai falar um pouco mais sobre a questão, nos pontos seguintes, sobre os critérios que podem levar a uma diminuição da culpa nesses casos. Então, na verdade, eu fiquei responsável por falar, né? Minha parte é o que está no capítulo 8º, final do capítulo 8º, onde o título é Acompanhar, Discernir e Integrar a Fragilidade. E eu fiquei no finalzinho do capítulo aqui, né? Os pontos 301 a 312. E é bem propício, né, justamente esse título, né, porque os dois subtítulos que estão exemplificados e desenhados bem na parte que me cabe, fala das circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral, como também da lógica da misericórdia na pastoral. E o texto, assim, de forma bem concreta, vai trabalhando e discorrendo, chamando a atenção, né, justamente para essa configuração eclesial que nós, desde sempre, já estamos inseridos. Principalmente no que diz respeito a acompanhar esse tipo de caso, né, dessa problemática que a gente vem acompanhando a respeito do sacramento do matrimônio, né, que a igreja enfrentou e enfrenta grandes problemáticas por sempre colocar todos os problemas diante de uma mesma regra. E o Papa vem convidando, né, a partir desse documento, convidando a se ter justamente essa escuta personalizada, esse desprendimento a uma praxis já consolidada, que não quer dizer a sua anulação, mas esse envolvimento
personal com cada caso, com cada fiel, com cada pessoa que nos procura. É indispensável isso. É indispensável que se ouça, que se pratique a pastoral da caridade também, anunciando também a caridade, sem deixar de resguardar e sem deixar de salvaguardar também aquilo que são as nossas verdades de fé, aquilo que é defendido pela nossa doutrina e moral católica. Não é isso que o Papa propõe, não é um esquecimento das leis até então consolidadas, mas é uma abordagem nova para se garantir novos resultados diante das necessidades tão difíceis do nosso mundo, da nossa prática pastoral. Então, o Papa pede esse acompanhamento personalizado. É preciso ouvir, é preciso acompanhar com integridade, responsabilidade e verdade cada caso, com a intenção, sobretudo, de se garantir que aquela alma se aproxime de Deus. Então, as leis, né, e a praxis da igreja, ela não pode ser uma barreira para que as pessoas sejam impossibilitadas de se achegar até Deus, não. Nós, como pastores, e isso é a misericórdia na pastoral, devemos ser esses impulsionadores, como que incentivadores dessa experiência que as pessoas precisam ter com Deus através da prática sacramental, através da nossa dogmática, da nossa doutrina, da vivência da igreja, da vivência na pastoral. Sua vida precisa ser inserida através disso. Mas para isso é preciso uma escuta amorosa, né? Não colocar as pessoas somente no tribunal. Nós não somos aqueles que, o Papa defende isso, né? Que colocam fardos pesados nas costas das pessoas, aqueles que condenam, e sobretudo nossas igrejas não são tribunais condenatórios, né? Não são lugares rígidos e frios de aplicação apenas de leis, mas são lugares sobretudo de evangelização, onde o principal objetivo é salvaguardar as almas para Deus, é a salvação das almas, sobretudo através daquilo que é a nossa praxis da igreja, a praxis do sacramento, enfim, aquilo que temos e oferecemos para os nossos fiéis. Papa Francisco, no último capítulo da Amoris Laetitia, vai trabalhar a espiritualidade conjugal e a espiritualidade familiar, atendendo ao desejo do concílio de que os leigos precisam ter características na sua espiritualidade que nasçam do seu estado de vida. Então, a partir disso, o Papa diz que a espiritualidade familiar, ela possui uma característica de ser uma espiritualidade de comunhão sobrenatural. Então, comunhão humana que leva e que onde habita o sobrenatural, a graça de Deus. E também pede, por último, que essa espiritualidade seja uma espiritualidade à luz da Páscoa. Primeiro, então, o Papa, partindo da ideia da inabitação de Deus na alma que está em estado de graça, ele também fala que a união conjugal, a união matrimonial, ela é a habitação da Trindade. Deus habita e vive na união conjugal. Ele fala que os vínculos humanos, ou seja, as palavras e os gestos, quando são sinceros, quando tendem ao amor, também são habitados pelo amor de Deus. Ele vai dizer que o perdão, ele nos abre a ação do Espírito Santo, a vida de Deus, tira a nossa cegueira, né, citando as Sagradas Escrituras, de que quem está nas trevas, né, é cego e odeia o seu irmão. Então ele diz que o perdão, na verdade, nos abre a ação do Espírito Santo, e por isso a vida no Espírito, a união mística, ela não é prejudicada, não são prejudicadas pela vida familiar, pelo dia a dia, muito pelo contrário. A vida em família é lugar propício para a união mística. Ele também diz que os membros da família precisam se unir a Jesus crucificado nos momentos de dificuldade e também precisam se unir a Jesus ressuscitado nos momentos de alegria, na sexualidade, no descanso, nos dias de festa. E por isso a família precisa ter esse momento de oração comunitária, que precisa ser levada à plenitude no encontro dominical, né, na Santa Missa, para que a aliança matrimonial seja renovada na aliança pascal realizada em Cristo Jesus. Há um estilo de vida matrimonial. Neste estilo de vida matrimonial, nós vemos a fidelidade do casal. Essa fidelidade do casal, ela reflete a fidelidade de Deus. O casal tem que tomar todos os dias a decisão pelo amor, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, para que eles possam então envelhecer juntos,
como nos aponta o documento. Um não é propriedade do outro, e isso aqui é bem interessante quando o documento fala isso, porque muitas vezes nós vemos dentro do relacionamento matrimonial uma posse do outro, e a igreja nos orienta que não é isso que deve acontecer dentro do matrimônio, porque ambos pertencem a Deus, e é Deus quem dá o sentido para a existência de cada um. O foro interno de cada um dos cônjuges não deve ser revelado para o outro. O ideal seria que esse foro interno só fosse aberto diante de Deus, para que Deus pudesse então entrar e curar as feridas da convivência dos cônjuges. Na espiritualidade familiar, nós encontramos a triamúnera, a dimensão profética, sacerdotal e real. A profética no testemunho de fé entre os próprios cônjuges, dos cônjuges para com os filhos e com os outros familiares, nessa dimensão de realmente manifestar a palavra de Deus. Vemos a dimensão sacerdotal, que é a cooperação com a graça. Então, a família é chamada a cooperar com a graça, e quando nós falamos de graça, nós falamos de sacramentos. Então, a família tem que cooperar, apontar para os sacramentos, levar para uma vida sacramental. Essa é a dimensão sacerdotal. E a dimensão real, que é a dimensão caritativa, que é o cuidado mútuo, o zelo de um para com o outro. A vida matrimonial é um projeto de Deus e que precisa ter coragem para ser abraçado, para se fazer parte, para que possa construir um mundo junto com Deus, onde ninguém se sente só, e é isso que tem que acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família. A vida familiar deve gerar bons frutos. E que frutos são esses? Frutos de santidade, onde acontece um crescimento mútuo e que o amor supera tudo, todas as expectativas do outro. A relação familiar, dentro dessa relação, um é chamado a reconhecer o Cristo no outro, enxergar Cristo no outro e reconhecer a dignidade que Cristo dá a cada um. E ao fazer isso, obviamente a pessoa vai dar atenção para o outro, e isso é próprio do amor. O amor dá atenção. Jesus fez isso na sua vida terrena, faz até hoje, e esse é um processo que tem que ser natural na vida familiar. O sacramento do matrimônio ele tem uma missão, porque ele está a serviço da Eucaristia e da Igreja. Então, que missão é essa? É manifestar a maternidade da Igreja, socorrendo os pobres e abandonados. A família não nasce perfeita. Ela precisa buscar um crescimento e um amadurecimento que é reflexo, que vai se tornar reflexo do amor trinitário, da relação trinitária e também do amor e da relação da família de Nazaré. Por fim, o documento nos apresenta uma oração à Sagrada Família que aponta, então, a direção para a vida matrimonial, vida familiar, que é fazer da família um lugar de comunhão, um cenáculo de amor, onde se busca viver o Evangelho, se busca viver o amor.